a tomarem posse da sua palavra e abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Amém? E a palavra diz assim: E Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao qual, vendo Pedro e João iam entrando ao templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos neles, disse: Olha para nós. E ele olhou, esperando receber deles alguma coisa. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando a Deus. Se a gente for analisar esse texto e ver, fala acerca de um coxo que era paralítico desde quando veio do ventre da sua mãe. E assim o povo pegava ele e colocava ele à porta do templo, chamado Formosa. E nesse dia, quem subiu ao templo para orar eram os discípulos de Jesus, Pedro e João. João, discípulo amado, e Pedro é aquele mesmo que cortou a orelha de um soldado, mas negou Jesus, mas também se arrependeu disso. Esses dois discípulos sobem até o templo para orar, e ali é posto um homem que precisava de dinheiro para poder sobreviver, que precisava de um bem material da terra para poder continuar seguindo a vida, já que ele não podia trabalhar. Ele era posto ali para pedir a todos que chegavam, e quem chegasse ao templo e fosse entrar, ofertava dinheiro até ele, dava uma moeda para ele. E quando Pedro e João chegam, ele olha direto para eles e fala assim: me dê uma moeda. Porque a rotina dele sempre foi isso. Alguém chega lá e fala: me dá uma moeda, me dá um dinheiro, eu preciso disso, é só disso que eu preciso hoje. E naquele dia subiu Pedro e João, e quando ele pediu, Pedro e João fixou os olhos nele e falou assim: olha para nós. E ele olhou, e eles falaram assim: a gente não tem ouro, a gente não tem prata para te entregar, a gente não tem nada disso que você precisa. Imagina eu, aquele homem ficando triste, falando assim: já que eles não podem me ajudar, e agora? Eu vou ter que esperar chegar mais pessoas para me poder pedir. Eu vou ter que esperar chegar outro alguém para me poder pedir dinheiro e falar assim: me ajuda, me dá alguma coisa. E aqui eu quero começar a pregar, porque a rotina dele era pedir, falar: me dá, porque eu preciso disso, eu não consigo ir atrás disso. E quando ele pedia, alguém ofertava, mas naquele dia ninguém deu um bem material para ele, uma ajuda financeira que ele pediu. Muito pelo contrário, Pedro olha para ele e fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E ele começa a perceber isso. Até mesmo se fosse eu, ia ficar meio curioso e perguntar: o que é? Se não é ouro, se não é prata, para mim não me interessa, não faz uma valia na minha vida, não é algo que eu preciso agora, porque o que eu preciso é ouro e prata para poder sobreviver, para poder me alimentar. Agora chega um cidadão aqui e fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te entrego. O que será que ele vai me ofertar? Será que ele vai me dar algo maior do que eu peço? Será que ele vai dar uma quantia exorbitante de dinheiro para mim? Só que Pedro olha para ele e fala assim: ó, não é ouro, não é prata, mas levanta e anda. E aquele homem pôs-se de pé. Agora imagina comigo, aquele rapaz que sempre pedia ouro e prata recebendo um milagre. Ele pedindo ouro e prata, mas na hora de receber ele não recebe o material, ele recebe algo espiritual, onde os olhos dele estão fixados para dinheiro que ele precisava, e não reparou que o mais importante era ele poder andar, ele poder caminhar e poder ir assim atrás do seu dinheiro. E Pedro e João, quando sobem, entregam até ele a melhor coisa que ele podia receber, que não era dinheiro, não era aquilo que ele precisava ali da terra, porque qualquer um poderia entregar, mas a vida, a
restituição espiritual, o levantar, é só Deus que entrega. O levantar só vem de Deus, não vem do homem. Poderia ser qualquer um da sinagoga chegar lá e falar assim: ah, não, rapaz, sai desse templo, vai para lá, para de pedir dinheiro aqui. Não era qualquer um que podia falar assim: ó, levanta e anda, levanta e sai daqui, vai, sai andando daqui. Não, tinha que ser uma pessoa específica, tinha que ser alguém específico, tinha que ser no momento exato, porque ele estava ali desde quando era pequeno, que a Bíblia fala que ele era coxo desde o ventre. Então era a rotina dele sempre ficar ali. Mas nesse dia foi algo surpreendente, porque o que ele esperava por uma vida toda, ele recebeu em questão de minutos. O que ele não pensava que iria receber no momento, ele acabou recebendo. Ele falando assim: eu quero ouro e prata, porque eu sempre peço isso. E quando de repente vem alguém e fala assim: o que hoje você vai receber é um milagre, levanta e anda. Quantas das vezes a gente pede para Jesus e fala assim: Jesus, trata o casamento, trata o meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, entra com providência, Jesus. E do nada Jesus vai lá e parece que faz tudo ao contrário. Ao invés da família erguer, a família continua do mesmo jeito. Ao invés do dinheiro chegar no seu bolso, continua na mesma situação. Só que quando você vem para a igreja, começa a ouvir louvor, seu coração se alegra. Por quê? Porque o que você pede no material, Jesus pode não te entregar, mas no espiritual é certeza que você recebe. Até mesmo a gente não merecendo, chegando na igreja e falando glória a Deus, louvado seja Deus. Já imaginou o poder que tem essas palavras saindo da nossa boca? Falando glória a Deus, louvado seja Deus. É palavra com autoridade, porque foi delegada a nós pelo Espírito Santo. Porque a gente só sabia conviver com o pecado. A rotina humana, depois do Adão e Eva no jardim, era pecado. Eu acordo hoje, pecado. Eu acordo amanhã, pecado. E no outro dia, pecado de novo. Jesus desce na terra e estabelece a graça. Saiu da lei e foi para a graça. Só que a graça parece ser mais pesada do que a lei. Por quê? Porque pela lei fez, pagou, adulterou, apedrejado, fez isso, fez aquilo, condenava na hora. E na graça, vai juntando. E se a gente não se arrepender, naquele grande dia a gente tem que prestar conta disso. Agora imagina, todo dia a gente se lambuzando com o pecado, enchendo de pecado, porque é só isso que eu sei fazer. É só esse ouro, é só essa prata que eu consigo para mim. Aí chega alguém e fala assim: hoje não é ouro nem prata, hoje é a graça de Deus que vai chegar. Hoje não é ouro nem prata que você está acostumado a viver, hoje é a graça de Deus que vai descer na sua vida e vai restituir tudo. Imagina o poder da palavra que Pedro diz para ele, porque Pedro pega na mão dele e fala: levanta. Porque antes de você entrar para dentro do templo, contar para todo mundo, primeiro é uma experiência. Levanta. Ficou de pé? Ficou de pé. Dá 2 saltinhos, imagina ele pulando. Agora eu ando. Agora eu posso ir trabalhar. Agora eu posso ir atrás daquilo que eu preciso para sobreviver na terra. Não preciso mais ficar pedindo. Não preciso ficar mais aqui dependendo de uma pessoa. É a mesma coisa com os amigos do paralítico. O paralítico não conseguia chegar até Jesus, mas teve 4 amigos que pegou ele, levou, estava cheio, desce pelo telhado, mas você vai chegar até Jesus. Entenda, às vezes é necessário 2, 4 pessoas que te façam chegar até Jesus do que uma multidão que te leva para longe dele. Porque a sinagoga, os homens da lei, os homens da palavra, os sabidos de tudo, os que conheciam tudo, afastavam o povo de Deus. E Jesus, sendo o único, ganhava multidões, ganhava uma mulher à beira do poço. Pedro e João ganhou um paralítico, levantando ele em milagre. Não é sobre quantidade, sim a qualidade do que Deus faz. Não é sobre aquilo que você precisa no momento, é aquilo que você precisa para a vida toda. Porque os olhos daquele homem estavam voltados para aquilo que ele precisava no momento. Quem sabe Pedro desse um dinheiro para ele gastava aquele dinheiro, mas todo dia está ali fazendo a mesma coisa. Quem sabe a gente pede para Jesus e fala: Jesus, eu preciso de algo. Jesus entrega, só que a gente não muda. A gente continua do mesmo jeito.
Jesus, entra com providência na minha família. E quando Jesus entra, cura, sara. A gente se esquece que foi Jesus que abençoou. Porque isso, muitas das vezes, Jesus deixa acontecer. Porque é necessário um deserto. Como o Tiago muito bem fala, deserto não é lugar de crente. É o lugar do crente só passar. Viver a provação, aprender, depois sair do deserto. E aquele rapaz estava no deserto dia após dia, noite após noite, dependendo da provisão do deserto. Só que naquele dia chegou a provisão que era maior do que o deserto. Chegou a terra prometida que ele precisava. Que a terra prometida que ele precisava não era colocar no bolso, mas sim levantar e poder andar. E a Bíblia diz que quando ele levantou, ele entrou para dentro do templo, junto com Pedro e João, e começou a glorificar a Deus. Todo mundo que estava dentro do templo, os certinhos, os religiosos, falavam assim: mas como que é possível? Esse homem todo dia pede dinheiro e hoje ele entra aqui dentro pulando, saltando, glorificando a Deus. Ele entra aqui falando glória a Deus, não sabe respeitar o culto. Não, é porque ele entendeu que aquilo que ele recebeu é muito maior do que ele precisava. Que aquilo que ele recebeu é só Deus que podia fazer. E ele foi grato a Deus. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer a Deus. Só um falou assim: eu vou lá agradecer pelo milagre. Eu não vou ser ingrato. Aquele homem podia levantar e falar: já que me curou, tudo bem, eu vou sair. Só que ele entra dentro do templo para poder agradecer a Deus. E a gente tem agradecido a Deus pelo fato de levantar, pelo fato de acordar, poder viver mais um dia. Meu dia foi cansativo. Glória a Deus. Você pode viver o seu dia. Você pode caminhar mais um dia. Você pode olhar para a sua família e falar assim: minha família. Filho, eu te amo. Mãe, eu te amo. Você pode olhar para a sua família e falar: eu te amo, eu acordei mais um dia. Só que a gente esquece que os mínimos detalhes também é Deus. Porque quando a gente fala Deus, todo mundo imagina que é algo sobrenatural, gigante. Mas Deus também é os detalhes. Deus também é aquele frase que você fala para alguém. Deus também é aquele abraço que você entrega para alguém. Deus também é aquela palavra que você chega para a pessoa e fala assim: não tem problema, Jesus te ama. Isso que é ser Pedro. Isso que é chegar para alguém, ver ela com dificuldade e dar uma palavra de motivação, falando assim: eu sei que você precisa, mas hoje é só Jesus que pode curar. A situação que você vive, eu sei que é complicada, mas Jesus pode entrar e transformar. Eu sei que o que você está fazendo está difícil, está uma luta para você poder prosseguir, mas Jesus pode entrar. E quando Jesus entra, ele não só entra e fala assim: receba, não. Primeiro ele levanta para depois entregar. Lembra da mulher que estava chorando pelo filho? Jesus chega, não olha nem no esquife que está o filho. Ele olha para a mulher e fala assim: não chore, chega, para de chorar. Imagina o pensamento daquela mãe: mas meu filho morreu, Jesus. Por que o Senhor quer que eu pare de chorar? Está doendo aqui dentro. Só que Jesus trata com ela primeiro, para depois levantar o filho. Jesus vai naquilo que está sofrendo pelo que morreu, depois ressuscita o que estava morto. Jesus primeiro com aquele homem foi naquela situação que ele estava diante dele e falou assim: levanta. Já que levantou, agora sim termina o milagre. Você vai agradecer a Deus dentro do templo ou você vai sair andando como se fosse nada? Porque tem gente que quer só o que a cruz faz, mas não quer quem estava na cruz. Quer só o que o sangue de Jesus tem poder para realizar, mas não quer Jesus. Quer só a palavra que vem boa da Bíblia: você é abençoado. Aí começa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem. É só isso que sabem falar. Mas não pega aquela parte que fala assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não decidem deixar Jesus trabalhar. Não decidem deixar Jesus entrar completamente. Até deixam Jesus levantar, mas não deixam Jesus falar: entra no templo ou vai para lá. Ao invés de entrar no templo para agradecer o que Jesus fez, sai pela porta de fora. Só que aquele homem deu uma lição para muita gente. Ao invés de ele pegar o milagre e falar assim: não tem problema, agora eu saio, ele entra para dentro do templo, com o pé, e fala: eu vou glorificar a Deus, eu vou agradecer. Ah, mas foi só mais um milagre, foi só mais uma cura. Mas para aquele homem foi a cura, porque é o que ele precisava desde pequeno, desde criança. Ah, mas foi
não sabe o que está passando na vida dele. E se foi isso que ele pediu para Deus faz anos? Ah, mas o irmão recebeu uma bênção pequena de Deus. Você não sabe da história? Se foi isso que ele pediu para Deus faz 20 anos. Ah, mas o irmão só foi liberto de um vício. Você não sabe? E se a luta dele é contra esse vício? Ah, mas fulano está na igreja, você viu? Fulano chegou na igreja e disse ser crente agora. Tu não sabe da história? Não sabe o que ele teve que passar durante uma vida para poder encontrar com Jesus. Não conhece a história, mas quer julgar. Ao invés de pegar pela mão e poder ajudar, ao invés de ajudar o amigo a chegar até Jesus, nem que seja por cima, quer afastar de Jesus. Porque muita gente lá fora está com mágoas da igreja, triste com a igreja. É por causa das pessoas? Não. É por causa das palavras que são lançadas. Ao invés de pegar na mão do irmão e falar assim, ó, levanta que Jesus vai te ajudar. Eu te amo em Cristo Jesus. Jesus te ama. Jesus vai trabalhar na sua vida. Não, fica comentando com o outro sobre a vida do irmão. Fica falando mal. Ao invés de ajudar, termina de matar aquela pessoa que está sofrendo. Ao invés de tentar restituir aquela pessoa, acaba de minar, acaba de terminar com a fé daquela pessoa. Tudo que o ser humano precisa é movido pelo sentimento. Você vai falar agora, pregador, que o negócio é sentimento, não é mais espírito. Não, calma. Porque o sentimento faz a pessoa ficar para ela poder viver o que o espírito tem a oferecer. Se você chegar por mão lá fora e falar assim, ó, Jesus te ama, eu te amo, conta comigo, pode ter certeza que isso vai ficar no coração daquela pessoa. Como também ficam as coisas ruins. Se você falar assim, ó, pode vir para a igreja, a gente está lá para te ajudar. Eu vou te ajudar a caminhar na fé. Isso fica no coração da pessoa, gera um sentimento. E depois que a pessoa vem até Jesus, aí Jesus começa a tratar ela. Mas é necessário o sentimento. Ah, mas o coração do homem é enganoso. Sim, o coração é enganoso. Mas se uma pessoa que está dentro da igreja, Jesus morreu numa cruz por causa do amor, Deus entregou seu filho por amor, você vai olhar para a pessoa e falar assim, ah, mas sai daqui, você não merece. Não, Deus ama. E o que falta muito lá fora é o amor de Deus. Porque Pedro e João poderiam olhar para aquele homem e falar, a gente não tem dinheiro, sai de perto de nós, deixa a gente orar, que a gente tem coisa mais importante para fazer. Porque muitos na igreja estão preocupados só com a vida. É só o meu eu que importa. O irmão não tem problema não, depois ele busca. Eu vou na igreja, recebo a palavra, escuto o louvor e tá bom para mim. O irmão que está do seu lado, pode ser o último dia dele. Ele pode chegar em casa e se cortar inteiro, se matar, e aí? Ah, mas a culpa é dele, a salvação é individual. Mas se você tem a oportunidade de entregar algo para o seu irmão, entrega. A salvação é individual, mas espalhar o evangelho é para todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não faça exceção de pessoas, não faça exceção de irmãos. Ame todos, como Jesus amou a igreja. Como Jesus te ama, ama o teu irmão. Ama a Deus acima de todas as coisas. Depois vem o seu irmão. Ama o teu irmão. Chega de briga, chega de rixa entre os irmãos. Começa a olhar para o seu irmão e fala assim, está fraco, está caindo, não tem problema não, prega não, irmão, levanta, vamos caminhar até Jesus, vamos entrar dentro do templo, vamos glorificar a Deus. Não afasta o teu irmão de Jesus, leva ele cada dia mais perto de Jesus. Não tire o seu irmão da presença, empurre ele para dentro da presença. Não tire de Jesus o irmão que está do seu lado. Fala assim, Jesus, eu não posso convencer, mas eu posso orar pela vida de uma pessoa, eu posso interceder pela vida de uma pessoa. Se a gente for parar para pensar, a gente tinha que orar mais pelos outros do que por nós mesmos. Porque quando a gente acorda, a gente tem a oportunidade de orar, falar, Deus, abençoa meu dia. Quando a gente vai dormir, a gente pode falar, abençoa minha noite. É muita oração para a gente e pelos outros. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai para o seu joelho em secreto, certo? Isso é para você. Mas a oração de um justo pode muito. E tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Dá para encaixar esses dois versículos. Se eu não conseguir orar e chegar no diabo e falar, ora comigo que eu não tenho força, ele me ajuda em oração.
Se eu chegar para o Guilherme e falar assim, ora comigo, porque eu não consigo, a oração fica mais forte. Agora imagina toda a igreja, orando pela toda a igreja. Você acha que a igreja vai ficar vazia? Você acha que a igreja vai sumir do mapa? Não, vai ser cheia. Porque é necessário a gente transbordar o que a gente tem para o nosso irmão. E aquele homem recebeu naquele dia algo que ele precisava para uma vida toda, sem ao menos ele se esforçar e falar assim, Deus me entrega. O limite de visão dele foi estendida, e quando ele recebeu de Deus, ele não foi ingrato, ele foi muito grato. Entrou saltando dentro do templo e glorificando a Deus. Ele foi falando, Deus, muito obrigado. Talvez hoje seria o último dia que eu ia pedir. Talvez hoje eu ia arrancar minha vida, cessar minha trajetória. Talvez hoje eu ia desistir de tudo. Mas chegou 2 homens lá fora, 2 doidos, e falou assim, levanta e anda. Não tem ouro, não tem prata, mas levanta e anda. Chegou 2 doidos lá fora e falou para mim isso. Obrigado, meu Deus. Eles não me afastaram da presença. Eles salvaram a minha vida por simples palavras. Cuide do irmão que está do seu lado. Cuide das pessoas que vêm para a igreja. Ovelha gera ovelha. Só que discípulo também foi instruído por Jesus. E Jesus falou assim, ó, eu sou o pastor e as minhas ovelhas ouvem minha voz. Se Jesus falar abraça o irmão, abraça. Entrega uma palavra, entrega. Fala, te amo em Cristo Jesus. Fala. Porque quem manda na igreja não somos nós, é Jesus. A igreja não somos nós, somos o corpo, mas Jesus é a cabeça. E Jesus ensinou o amor. O que devemos fazer na terra é ser imitador de Jesus, praticar o amor. Pratique o amor com o irmão do seu lado, pratique o amor com cada um que entra na porta daquela igreja. Porque quando a trombeta tocar, muitos vão ficar, mas se você tiver a chance de salvar uma pessoa, uma alma, vale mais do que o mundo. Se você tiver a chance de entregar uma palavra para alguém, entrega. Se você tiver a chance de olhar para alguém e falar, eu te amo, fala, eu te amo. Se tiver a chance de olhar para alguém e falar assim, eu estou contigo, faça isso. Mesmo sem conhecer a história do teu irmão, faça por ele o que Jesus fez por você. Amém?